Hoje vamos conversar com o vereador de Contagem. Hoje como comentarista, né? Ele está vereador, né? O nosso Carlinhos Moura. Ainda vou conversar com o vice-presidente do grupo Hermes Pardini sobre testes de Covid, exames, vacinas, se vamos ter vacina aí dentro do Hermes Pardini, também dos laboratórios. E muito mais, além de informação do trânsito em tempo real. Bom, eu vou começar chamando a minha querida Thaís Mota, porque a bancada mineira vê o presidente da Câmara dos Deputados, o alagoano Arthur Lira, decepcionado com a atuação de Jair Bolsonaro à frente do combate à pandemia de coronavírus. E não descarta a possibilidade de aprovação de um pedido de impeachment num futuro bem próximo. Não é isso, Thaís? Parte da bancada mineira na Câmara viu o discurso do presidente da casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, na última quarta-feira, como um sinal de que existe uma possibilidade de abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, especialmente se não houver mudança em seu modo de conduzir o combate à pandemia. Em seu discurso, Lira disse que estava apertando um sinal amarelo e que, abre aspas, os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais, fecha aspas. Na avaliação do presidente do PSDB em Minas, deputado Paulo Abiakel, Lira subiu o tom impulsionado pela reunião entre os poderes e alguns governadores, que ocorreu na manhã de quarta. Abre aspas, o resultado da reunião de Bolsonaro não foi bom e estimulou os setores do Congresso a aumentar a temperatura contra o governo, fecha aspas. Disse ainda que Lira deu um recado claro ao presidente da República de que poderia abrir um processo de impedimento. Abre aspas, o discurso de Arthur Lira tem um componente de ameaça de instauração de processo de impeachment, o que não quer dizer que ocorrerá, porque Bolsonaro ainda tem parcela de apoio muito grande na sociedade, mas inevitavelmente servirá de elemento de pressão para mudanças na gestão da crise da pandemia. Fecha aspas. Na mesma linha, o deputado e presidente do PDT Minas, Mário Eringer, acredita que a fala de Bolsonaro após a reunião dos poderes foi o que levou Lira a usar palavras mais duras e disse que o presidente da Câmara se mostrou nitidamente incomodado com o discurso de Bolsonaro, que após a reunião teria falado em nome de todos os poderes. Entre outras coisas, Bolsonaro afirmou que a reunião discutiu o que ele chama de tratamento precoce, um combo de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Eringer também não descarta a possibilidade de que Lira abra um dos pedidos de impeachment apresentados à Câmara, caso Bolsonaro não mude sua postura. Também o deputado Rogério Correia, do PT, vê na reunião dos poderes o estupim para o discurso do presidente da Câmara. Mas antes da abertura de um processo de impeachment, ele acredita que deve ser aberta a comissão parlamentar de inquérito para apurar a atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia. O pedido já foi protocolado no Senado no último dia 4 de março. A reportagem tentou ouvir vários deputados da base aliada do deputado Arthur Lira em sua eleição para a presidência da Câmara. Entre eles, o líder da bancada mineira na casa, o deputado Diego Andrade, do PSDB. Mas nenhum deles retornou às ligações ou respondeu às mensagens. Repórter Thaís Mota. Obrigado, Thaís. Só deixando aqui uma informação também, que é a seguinte: presta bem atenção no que está acontecendo para você ver como é que é a dificuldade de se governar um país, tá? O presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Maia, o senador, voltou a cobrar do presidente Jair Bolsonaro mudanças na política externa brasileira, considerada pelo senador como falha. O Pacheco se reuniu na manhã de hoje com o presidente. Ao fim do encontro, disse que externou a Bolsonaro a insatisfação com a política externa brasileira. De acordo com o Pacheco, Bolsonaro ouviu as críticas, mas não fez comentários e não sinalizou a respeito de uma possível substituição. O chanceler Ernesto Araújo, que é visto tanto pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto pelo presidente do Senado como um dos principais responsáveis por fracassos nas ações de combate à pandemia. Aliás, esse chanceler Ernesto Araújo, não mostrou que veio até hoje, né? Não mostrou que veio até hoje. E o Carlinhos Moura já tá aí na linha? Aqui na linha, Zapia. Ô Carlinhos, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Carlinhos? Será que caiu?
Se caiu, põe o Paulo pra falar, que o Paulo fala igualzinho a ele. O Paulo imita ele igualzinho. Hã? Tô verificando aqui direitinho. Tá ainda no Carlinho, ainda não, Sapia? Então vamos colocando o Carlinho, que eu quero fazer um comentário a respeito disso, que é o seguinte. O Arthur Lira não tá preocupado com o que o Bolsonaro falou, deixou de falar. O Arthur Lira está enciumado, gente. Na política, um dos piores sentimentos que se pode ter é o ciúme. Por que o ciúme? Porque o Bolsonaro elevou o senador Rodrigo Pacheco à posição de líder, à posição de protagonismo. O senador hoje é o responsável em conversar com todos os governadores, independente de governadores que apoiam o Zema, apoiam o Bolsonaro, vou dar um exemplo, como o Zema de Minas Gerais, e até mesmo os que são contra, ou são adversários políticos, como o governador de São Paulo, João Dória Júnior, ou mesmo o governador da Bahia, aqui, o Rui Costa, do PT. O Carlinho tá aqui, viu, Então, Sapia? ótimo. É bom que o Carlinho vai ouvindo aí o meu comentário, depois ele me puxa a orelha, ou então ele sai de mão dada comigo na praça. Então, o que está acontecendo nisso? E o Carlinho, que foi deputado estadual, foi prefeito de Contagem, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Hoje ele está vereador novamente, que ele já foi vereador também. O ciúme na política destrói tudo. Quando o senhor Arthur Lira viu que os holofotes estavam todos voltados pro Rodrigo Pacheco, ele fechou a cara e veio dizer que agora vai chamar impeachment. Ele já ficou chateadinho porque não foi escolhido ou escolhida a ministra da Saúde que ele queria. E foi escolhido um amigo do Flávio Bolsonaro. Aí ele já reclamou para as pessoas próximas que o Flávio Bolsonaro queria mandar no Ministério da Saúde toda. Então ele perdeu um pouco de força daquilo que ele meio que acordou com o Bolsonaro. E o Lira pode ter 1 milhão de defeitos, mas como disse até o Cabo Júnior Amaral, ele é um homem de palavra. Se ele combinar, ele cumpre. Tanto é que ele deu a Comissão de Relações Exteriores para Aécio Neves e tirou do partido do filho do presidente. O filho do presidente era o presidente da comissão, não ia ficar ele, ia trocar, mas ia ser outro do mesmo partido dele. E ele fez um acordo com o Aécio Neves e foi pro Aécio. Mas ele cumpre o que ele promete. E de repente o Bolsonaro não vem cumprindo com ele aquelas coisas que ele combinou antes da eleição. Mas esse ciúme é claro pelo Rodrigo, porque o Rodrigo virou protagonista nesse combate à Covid. Se eu tiver errado, me puxa a orelha, meu amigo Carlinho Moura. Boa tarde, Sapia. Tá me ouvindo agora? Muito bem, alto e bom som. Morrendo de saudade do senhor. Cumprimentar aí também a Adriana e toda a equipe. Oi, Carlinhos. Sapia, você sabe que é muito raro eu discordar do senhor, o senhor sabe disso, né? Mas nesse caso específico, eu não vou concordar com o senhor, não. Não acho que é uma questão de briga política, de ciumeira política nesse momento. A leitura que eu faço, Sapia, é que nós estamos vivendo agora, é o olho do furacão. É o olho do furacão. Sim. É salve-se quem puder. E o que eu percebo, que a liderança política do Congresso, o Senado e a Câmara, eles estão ouvindo a voz da rua. E a voz da rua é o seguinte: ou apresenta solução para a pandemia, ou faz chegar a vacina, ou começa a vacinar o povo, ou cumpre a meta de 2 milhões de vacinados por dia, conforme propôs o Pacheco, ou vai cair todo mundo. O povo não vai aguentar esperar mais. E aí o que eles estão percebendo? Esse ministro de Relações Exteriores, esse tal Ernesto de Araújo, isso é um karma. Isso é uma pedra no caminho. O Congresso faz e ele desfaz porque ele briga com todo mundo. O que esse homem fez? O Itamaraty, que sempre foi um exemplo de diplomacia, que sempre relacionou bem com todo mundo, esse moço conseguiu fechar as portas para todo mundo. Aí o senhor presidente da Câmara, o Lira, o senhor Pacheco, presidente do Senado, as lideranças políticas desse país estão percebendo, estão botando a barba de molho. Se não ficar livre disso,
vai cair todo mundo. Essa é a minha modesta leitura nesse momento. Pelo que eu estou vendo aí de hospital lotado, vacina chega e não chega, fila para aposentar os idosos. Então não é um problema de ciumeira, não. É problema de sobrevivência. Sobrevivência política e sobrevivência do país, Sapia. Só me desculpa, mas eu penso assim. Não, perfeito. É exatamente por isso que o senhor está aqui comigo debatendo. Eu gosto assim, ué. Tem que ser dessa forma mesmo. Até porque esse debate é que vai trazer para o nosso ouvinte uma definição aí de pensar da forma que ele achar melhor. A gente coloca os fatos para ele aqui. Você vê que eu tive uma visão de que houve um ciúme do presidente da Câmara em relação ao presidente do Senado. Você já teve uma outra visão que não, que é tipo salve-se quem puder. Todo mundo tá ouvindo a rua e tá vendo. Agora, se você for ver também do outro lado, que ninguém fala, houve uma manifestação a favor do Bolsonaro domingo retrasado, nas grandes capitais aí, nas grandes cidades, que foi uma loucura. Todo mundo a favor do Bolsonaro. Então, de repente, você... dois pesos, duas medidas. Eu sempre disse, quando o Bolsonaro assumiu, quando ele ganhou a eleição, ele tinha ele tem um terço da população brasileira. Um terço é petista, ou esquerda, e outro terço não quer saber de nada. É esse terço que está pendendo agora e que está na rua reclamando que não tem vacina, que não tem médico, que não tem hospital. E olha essa, Carlinhos, o governador Romeu Zema admitiu hoje que se não houver fornecimento em breve de remédios, né, insumos, na verdade, para medicamentos para cuidar dos pacientes internados com Covid, principalmente sedativos, ele reclamou do estoque em baixa no estado e cobrou fornecimento urgente. Essa declaração foi dada depois da reunião dos governadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir o governador Romeu Zema aí. Acabei de concluir agora uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde também participaram os demais governadores. E o tema foi combate à pandemia. Um dos problemas que nós estamos enfrentando é a redução do estoque de medicamentos, principalmente sedativos. Se não houver um fornecimento breve, logo nós teremos falta de insumos que poderão custar a vida de pessoas. Então, esse problema tem de ser tratado urgentemente. Outro ponto tratado foi a questão do calendário de vacinação. Vários grupos, como policiais, professoras, precisam ter prioridade, mas o calendário nacional precisa ser alterado para atender essas categorias tão importantes. Precisamos ter uma comunicação única, um procedimento único, para que nenhum grupo, nenhum estado venha a ter privilégios com relação a outros. A vida é um direito de todos e ninguém pode ser tratado de modo diferente. Eu gostaria de encerrar aqui me solidarizando com todos os mineiros brasileiros que estão sendo afetados por essa doença que já custou a vida de tantas pessoas. Nós estamos aqui trabalhando intensivamente, fazendo tudo o que é possível para poder salvar vidas. Ô, governador Romeu Zema, eu vou discordar do senhor em alguns pontos aí. Primeiro, o senhor tem que bater a mão na mesa e fazer igual fez o governador de São Paulo, o João Dória. Pode falar que ele é calcinha apertada, que ele é marqueteiro, mas ele já definiu lá que professor e segurança pública ele vai vacinar, já deu até a data. Então corre atrás e faz igual ele fez, não fica esperando os outros definirem não, porque só vai ficar dançando aí. E outra coisa que o senhor tinha que ter feito, né? O senhor leu aquele livro Arte da Guerra? Você leu, Carlinho? Do Xu Tzu? Sim. Ele corta a cabeça das líderes, né? Das comandantes. Mas pra mim ele tinha que ter cortado a cabeça dos 857 que furaram a fila. Uma vergonha. Né? Se 1800. Todo mundo tem direito à vida, não podia vacinar estagiário, nem pessoal da comunicação que se diz funcionário da saúde, não, porque não tem nada a ver. Tinha que cortar a cabeça de todos. Né? Vacinou mais gente no fura-fila do que em muitas cidades do interior de Minas. Mas então, veja só, Sapia. Vamos lá. A nossa Virgolândia, quantas vacinas já tiveram lá? Quantas pessoas foram vacinadas?
Eu não consultei, não. Mas não tem 857 eu não consultei, lá, não. Não, óbvio que não. Então, não. Tava, o fura-fila passou Virgolândia. 150 e pouco. Então, o fura-fila passou Virgolândia. O que você acha dessa posição do Romeu Zema? Não foi um recado direto pro João Dória? Isso. O Romeu Zema, para mim, ele tá na mesma linha do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Veja só, Sapia. Porque, confirmando a minha tese, meu amigo, a hora que começa a morrer gente, e a hora que falta leito, e a hora que falta sedativo para entubar as pessoas, meu rei, ninguém sobrevive, nem com 1/3, nem com 1/5 de popularidade nenhuma, nem com gente na rua, nem com buzinaço, nem com panelaço. Se não resolver isso, tá todo mundo no aço. E o Romeu Zema, o governador Romeu Zema, também tá dando o recado dele. Ele está cobrando que chegue aqui os sedativos, que cheguem os remédios que são essenciais, remédios esses que, se não houver o apoio, o aporte do governo federal, o governo do estado está no aço. E aí ele não tem como fazer milagre. Então o Romeu Zema subiu o tom. E olha que é um dos governadores mais fiéis ao presidente da República, mas nessa hora todo mundo começa a pular o barco, porque se não houver solução, se não houver diminuição das filas nos hospitais e diminuir, é criança morrendo, é adulto, é jovem morrendo, é rico, pobre, branco e preto, todo mundo. Então o governador Romeu Zema também já está dando o recado dele, não dá para ficar nesse barco. A mesma coisa, a leitura que eu faço, porque o Centrão, ele também está sinalizando com ampliação. Então, quando ele trouxe o PSDB para a Comissão de Relações Exteriores, ele está ampliando o leque. O PSDB é um aliado importante. Só que não adianta botar o nosso digníssimo Aécio Neves na presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e diga de passagem, acho que foi extremamente positivo e importante, mas com a política do Itamaraty na contramão. Então o Itamaraty muda, ou eles mudam ou nós mudamos eles. Esse é o recado do Congresso Nacional e está certo, porque senão não tem governabilidade nesse país.